Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um episódio do nosso devocional semanal. Esse é o 7º episódio e eu tenho certeza que tem sido um tempo precioso, edificante para a sua vida, assim como tem sido na minha. Mas antes de nós iniciarmos, você já sabe, coloca uma música, cria essa atmosfera em oração para que essa palavra não venha a ser uma palavra lançada vazia, mas caia no seu coração como uma semente. O Espírito Santo certamente vai dar o crescimento e você vai produzir muitos frutos para a honra e glória do Senhor Jesus. E eu começo te perguntando, como você demonstra o seu amor? Certamente você vai trazer diversos exemplos, mas principalmente é através das nossas atitudes. Porque cá para nós é muito fácil eu dizer que eu amo meu pai, por exemplo, mas só da boca para fora. Quando a gente vai olhar no nosso cotidiano, na nossa vida comum, talvez eu desrespeite ele, talvez eu desonre. Então, o amor que eu falei não é verdadeiramente aquilo que é. Porque um amor, ele é realmente demonstrado através de nossas atitudes. Muitas vezes, esse amor, ele exige renúncia. Num casamento, por exemplo, o esposo, ele gosta do restaurante X, mas a esposa gosta do restaurante Y. Muitas vezes, o esposo, para fazer a esposa feliz, vai deixar de ir nesse restaurante para ir no que ele sabe que ela vai ser feliz. É isso que é o amor. O amor exige renúncia. O amor exige escolhas. E sem dúvidas nenhuma, uma das maiores demonstrações de amor que nós temos, trazendo no âmbito com a nossa vida com o Senhor, é a obediência. Um dos exemplos mais claros que nós temos biblicamente é Abraão, Gênesis 22. Você conhece a história. Deus pede Isaac, o filho da promessa. Imagina você sendo pai, tendo que entregar, tendo que matar, sacrificar o seu filho por obediência a Deus. Abraão poderia ter questionado a Deus. Abraão poderia ter negociado com Deus. Não, vou fazer outra coisa. Mas não. Abraão resolveu obedecer a Deus. E quando Abraão obedeceu a Deus, Deus se revelou um Deus de providência. E é isso que acontece quando nós obedecemos a Deus. Deus se revela a nós de uma maneira extraordinária. E é exatamente este ensinamento que Jesus tenta trazer aos seus discípulos em João, no capítulo de número 14 e no versículo de 21, que eu convido você a fazer a leitura junto comigo. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. O capítulo de número 14 de João acontece em um dos momentos mais cruciais ou mais importantes no ministério de Jesus. São as horas antes daquilo que seria o marco do cristianismo, a crucificação. Jesus estava com seus discípulos nos seus últimos momentos. E os discípulos estavam um pouquinho inseguros, com medo, porque eles sabiam que Jesus iria deixá-los da sua maneira física. Eles estavam acostumados a ter Jesus dia a dia. Jesus ensinava na prática. Agora imagine você tendo Jesus do seu lado por 3 anos e ele lança a palavra que eu não vou estar mais com vocês aqui fisicamente. Como eles poderiam demonstrar este amor a ele? Porque antes eles demonstravam com Jesus fisicamente, lado a lado. Agora eles necessitariam demonstrar este amor sem a presença física dele. E aí Jesus dá a resposta no versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. É muito fácil, é o que nós mais vemos atualmente, de pessoas que dizem amar a Deus, dizem amar a Jesus Cristo. Mas quando nós vamos olhar a vida dessas pessoas, é uma mentira. Elas vivem uma religião vã. Elas até entendem que Jesus é o seu Salvador. Jesus derramou o seu sangue precioso na cruz do Calvário e tal. Mas elas não entendem que se Ele é o meu Salvador, Ele também é o meu Senhor. E eu preciso viver em submissão a Ele, obediência à sua palavra. A diferença é que muita gente entende que obedecer a Deus é um fardo, por obrigação, por medo de uma consequência, por medo de ir para o inferno. Quando na verdade o convite de Deus é que nós obedeçamos por amor, porque Ele deseja um relacionamento verdadeiro conosco. Obediência é isso. Abraão conheceu uma face que ele não conhecia de Deus, o Deus de provisão. Ele confiou na palavra que o Senhor tinha lançado.
E assim eu e você precisamos confiar verdadeiramente nas Sagradas Escrituras, naquilo que Deus derramou sobre as nossas vidas. Porque certamente, quando a gente passar por dificuldade, passar por tribulações, nós não vamos ser movidos por um amor sentimental, mas um amor verdadeiro, consolidado, edificado na rocha que é Jesus Cristo. Então fica muito claro que a demonstração de amor que Deus deseja é uma demonstração diária. Muitas vezes nós vamos precisar abrir mão do nosso pecado, abrir mão das nossas vontades, abrir mão daquilo que a gente acha que é certo, para viver o verdadeiro relacionamento com Jesus. É isso que Ele deseja da gente. Ele não quer que a gente seja super crentes ou demonstramos um cristianismo maior do que os outros, não. Ele deseja que eu e você obedeçamos por amor, sem medo das consequências, mas simplesmente por amá-lo. A obediência nos coloca em um lugar onde a vontade de Deus se cumpre em nós. E você sabe, a vontade de Deus é boa porque Ele é a própria fonte de bondade, perfeita porque não há espaço para erro, e agradável porque a graça dele sendo manifesta na nossa vida. Então, meu irmão, que a partir de hoje você possa responder este amor de Jesus não apenas com palavras, mas com atitudes, porque certamente Deus vai se revelar a você de uma maneira extraordinária. Que essa palavra possa ser edificante ao seu coração e certamente você vai produzir muitos frutos. E antes de nós encerrarmos, eu só tenho um lembrete a você. Semana que vem começa a nossa série de devocional Atributos de um Bom Cristão. Eleve as suas expectativas, porque eu tenho certeza que Deus falará fortemente aos nossos corações. Deus abençoe!